Antes do dilúvio, antes mesmo de Moisés, havia um homem chamado Enoque. Um homem que, segundo os antigos escritos, não provou a morte, mas foi levado aos céus por Deus. O que ele viu lá em cima, o que lhe foi revelado, foi tão poderoso, tão perigoso, que seus escritos foram ocultados por séculos. Hoje, vamos mergulhar em um dos textos mais misteriosos e polêmicos da história antiga. O livro de Enoque, o livro dos vigilantes. Nele, encontramos anjos que caíram, segredos proibidos ensinados à humanidade, gigantes que devastaram a terra, e um julgamento celestial que mudou o destino do mundo. Prepare-se para conhecer o lado esquecido da Bíblia, um relato apocalíptico que muitos não querem que você leia. Essa adaptação mantém o conteúdo simbólico e teológico original, mas com uma narrativa mais clara, emocional e acessível para o leitor moderno. Livro de Enoque. Capítulos 1 a 6, versão adaptada e narrativa em português do Brasil. Capítulo 1, a promessa do juízo e da paz. Estas são as palavras de bênção de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos que viverão nos tempos de tribulação. Tempos em que a maldade será rejeitada e a impureza do mundo será condenada. Enoque, o homem justo que andou com Deus, teve os olhos abertos e contemplou uma santa visão dos céus. Os anjos mostraram-lhe tudo. Ouviu deles coisas grandiosas e compreendeu visões reservadas não para sua geração, mas para um tempo distante, quando os escolhidos seriam salvos. Enoque falou com Deus, o Altíssimo, que virá de sua morada gloriosa. Ele descerá ao monte Sinai com legiões celestiais e se manifestará em poder e majestade. Todos os seres tremerão. Até os anjos sentinelas serão tomados de pavor. Um grande temor se espalhará pelos confins da terra. As montanhas se abalarão, os altos montes derreterão como cera diante do fogo. A terra será transformada, e tudo o que há nela será abalado, pois o juízo se aproximará. Mas aos justos será concedida a paz. O Senhor cuidará dos seus eleitos com compaixão. Todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados. A glória divina os envolverá com luz eterna. Capítulo 2, o juízo do Senhor. Eis que o Senhor virá com milhares de seus santos anjos, para julgar os pecadores, destruir os ímpios e repreender toda obra mundana e perversa feita contra ele. Essa passagem é mencionada na Epístola de Judas, versículos 14 e 15. Capítulo 3, a ordem do céu. Todos os que habitam no céu sabem o que acontece lá em cima. Sabem que os corpos celestes seguem caminhos fixos, nascendo e se pondo em tempos determinados, obedecendo aos mandamentos divinos. Eles contemplam toda a obra de Deus, e nada foge à ordem que ele estabeleceu. Eles veem o ciclo das estações, o verão e o inverno, e como a terra é coberta por águas, orvalho, chuva e nuvens, que refrescam o mundo conforme a vontade do Altíssimo. Capítulo 4. A sabedoria das árvores. Eles observam as árvores, como florescem, murcham e perdem suas folhas. Mas há 14 árvores especiais que não seguem esse ciclo comum. Elas esperam por novas folhas mesmo após 2 ou 3 invernos. Capítulo 5. O sol e o calor. Eles observam os dias de verão, quando o sol aquece intensamente a terra. As pessoas buscam sombra e abrigo, pois o calor é insuportável e os pés queimam nas pedras do chão. E ainda assim, tudo obedece à ordem de Deus, desde o início de cada ano até o fim. Capítulo 6. A rebeldia humana. Eles veem como as árvores dão folhas verdes, se enchem de frutos e florescem por causa da vontade daquele que vive eternamente. Tudo segue seu curso conforme foi determinado por Deus. As estações, os ciclos, as marés, os rios e os mares cumprem seu propósito. Mas tu, ó homem, és rebelde. Não obedeces aos mandamentos do Senhor. Tu zombas de sua majestade, transgride suas leis e falas palavras impuras contra o santo. Teu coração é árido, e a paz fugirá de ti. Os teus dias serão malditos, tua vida minguará, e a maldição acompanhará tua existência. Tu rejeitaste a paz e te uniste à maldição eterna. Os justos te rejeitarão e te amaldiçoarão para sempre. Serás lembrado como exemplo do que é contra Deus. Mas os eleitos viverão na luz, na alegria e na paz. Eles herdarão a terra.
E tu, que és impuro, serás amaldiçoado. A sabedoria será dada aos justos, aqueles que se mantêm humildes e não se entregam à arrogância ou à impiedade. Eles viverão dias completos, não morrerão em sofrimento e envelhecerão em paz. Sua alegria aumentará e sua paz será eterna. Livro de Enoque. Capítulos 7 a 9. A queda dos anjos e a corrupção da terra. Capítulo 7. A queda das sentinelas e o surgimento dos gigantes. Aconteceu que, à medida que os homens se multiplicaram sobre a terra, nasceram-lhes filhas, belas, elegantes e encantadoras. E os anjos do céu, chamados de sentinelas, ao vê-las, apaixonaram-se por elas. Disseram entre si: Vamos escolher esposas dentre as filhas dos homens e gerar filhos com elas. Mas seu líder, Samiasa, hesitou e disse: Temo que vocês mudem de ideia e me deixem sozinho para arcar com as consequências desse grande pecado. Contudo, os outros anjos responderam: Juramos por nossa honra, realizaremos este plano juntos. E todos fizeram um pacto entre si, selado com juramentos solenes. Eram ao todo 200 anjos, que desceram nos dias de Jéred, sobre o cume do Monte Armon, ou Monte Hermon. Esse monte foi chamado Armon porque ali eles selaram seu pacto, e por isso, o nome se associou à palavra maldição. Estes são os nomes dos líderes entre os 200: Samiasa, Uracabarameu, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asqueel, Saracnial, Azael, Armers, Batraal, Anani, Zaveb, Sansaveel, Ertael, Turel, Yomiael e Arazial. Cada um escolheu uma esposa entre as mulheres humanas. Tomaram-nas para si e coabitaram com elas, ensinando-lhes feitiçaria, encantamentos, manipulação de raízes e o uso de plantas. Dessas uniões nasceram os gigantes, seres de estatura colossal, segundo se diz, com até 300 covados de altura. Eles devoravam tudo o que os homens produziam, até que os recursos se tornaram insuficientes. Quando a comida acabou, os gigantes voltaram-se contra os próprios humanos e começaram a devorá-los. Depois, passaram a caçar aves, feras, répteis e até peixes, consumindo sua carne e bebendo seu sangue. A violência cresceu tanto que até a própria terra se indignou com a maldade deles e os rejeitou. Capítulo 8. O conhecimento corrompido. O anjo Azaziel foi além. Ensinou aos homens a arte da guerra, como fabricar espadas, facas, escudos e armaduras. Também revelou segredos da vaidade, como fazer espelhos, braceletes, adornos, cosméticos, pintar os olhos e moldar as sobrancelhas. Ele ensinou o uso de pedras preciosas e tinturas, levando o mundo a se corromper com vaidade, luxúria e orgulho. A impiedade se multiplicou, a prostituição se espalhou. A humanidade se afastou de Deus, trilhando caminhos corruptos. Outros anjos também ensinaram artes proibidas. Amazara ensinou feitiçaria e uso de raízes mágicas. Armers ensinou como desfazer encantamentos. Barcaial ensinou astrologia e leitura das estrelas. Aquibeel ensinou sinais mágicos. Tamiel ensinou astronomia. Azaradel ensinou os ciclos e movimentos da lua. A terra foi devastada por essas revelações. Os homens se perderam em meio a tanto engano e feitiçaria, e seus lamentos romperam os céus. Capítulo 9. A intercessão dos anjos santos. Então os anjos santos, Miguel, Gabriel, Suriel, Uriel e Raguel, olharam desde os céus e viram a destruição causada na terra. Sangue derramado, injustiça sem fim. Disseram uns aos outros. A voz dos clamores chegou até os portões do céu. E voltaram-se ao Senhor do universo, dizendo: Ó Santo dos céus, as almas dos homens clamam por justiça diante de ti. E suplicaram ao Altíssimo, o Rei Eterno. Tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. Teu trono é eterno, e teu nome é glorioso e santificado para sempre. Tu criaste todas as coisas, e tens poder sobre tudo. Nada está oculto diante de ti. Vistes o que Azaziel fez, como ensinou toda forma de iniquidade e revelou segredos celestiais aos homens. Samiasa, a quem deste autoridade,
também pecou. Ele e seus companheiros tomaram mulheres humanas, corromperam-nas, e lhes ensinaram práticas ilícitas. E as mulheres deram à luz gigantes. Agora, toda a terra está manchada de sangue e cheia de perversidade. As almas dos mortos clamam desde a terra. Seus gritos chegam até os portões celestiais. Eles não têm descanso e não podem escapar da injustiça que sofreram. Tu sabes de tudo isso antes mesmo que aconteça. Então, Senhor, por que permaneces em silêncio? O que devemos fazer com esses que violaram teus decretos? Capítulo 10. Então o Altíssimo, o grande santo, falou, e enviou Arsaialalir, conhecido também como Uriel, até o filho de Lameque, dizendo: Vai até ele em meu nome e diz: Esconde-te. E revelou-lhe o que estava para acontecer. Toda a terra será destruída. As águas do dilúvio virão sobre ela e tudo que nela vive perecerá. Ensina-lhe como escapar, para que sua descendência continue viva sobre a terra. O Senhor também disse a Rafael: Prenda Azaziel, mãos e pés, e lança-o na escuridão. Abre um abismo no deserto de Dudael e atira-o ali dentro. Cubra-o com pedras afiadas e envolva-o em trevas. Ele ficará ali para sempre. Vede o seu rosto para que jamais veja a luz. No grande dia do julgamento, será lançado ao fogo eterno. Restaura a terra, que foi corrompida pelos anjos, e anuncia a vida sobre ela, para que eu a aceite novamente. A humanidade não perecerá mais por causa dos segredos profanos que as sentinelas revelaram. Toda a corrupção que contamina a terra tem origem nos ensinamentos de Azaziel. A ele será atribuída toda a culpa. Ao anjo Gabriel, o Senhor ordenou: Vai até os bastardos, os filhos do pecado, os frutos das relações ilícitas entre os anjos e as mulheres. Extermina-os. Faça com que lutem entre si até se destruírem completamente, pois não lhes será concedido viver por muitos dias. Eles clamarão por ti, mas não obterão misericórdia. Seus pais esperavam vida eterna para eles e que vivessem 500 anos, mas isso não acontecerá. E a Miguel o Senhor disse: Vai até Samiasa e os que estão com ele, os que se uniram às mulheres e se contaminaram com impureza, e denuncia seus pecados. Quando seus filhos forem mortos e eles virem a ruína de seus amados, então amarra-os por 70 gerações, nas profundezas da terra, até o dia do julgamento final. Depois, serão lançados nas profundezas do fogo, presos para sempre. E quando esse tempo se completar, Samiasa e os outros serão destruídos com o fogo eterno, presos por várias gerações. Extermina todos os que se entregam à luxúria, todos os filhos das sentinelas, pois oprimem a humanidade. Que todo opressor desapareça da terra. Que todas as obras más sejam apagadas. Que floresça a semente da justiça e da retidão, e que a bênção frutifique. A justiça e a retidão habitarão na terra com alegria, para sempre. Os santos darão graças, e viverão longamente, gerando milhares de filhos. Todos os seus dias e seus sábados serão vividos em paz. A terra será cultivada em justiça, cheia de árvores frutíferas e bênçãos. As vinhas darão fruto em abundância. Uma única medida de semente produzirá 1000 medidas de colheita, e uma medida de azeitona dará 10 prensas de óleo. Purifica a terra de toda opressão, injustiça, crime, impiedade e impureza. Extermina esses males da face da terra. Todos os homens serão justos, e todas as nações me adorarão e me bendirão. Todos reconhecerão minha autoridade. A terra será purificada da corrupção, do castigo e do sofrimento. Nunca mais enviarei um dilúvio sobre ela, de geração em geração. E abrirei os tesouros das bênçãos celestes, derramando sobre a terra e sobre o trabalho das mãos humanas. A paz e a equidade estarão com os filhos dos homens por todas as gerações do mundo. Capítulo 12. Antes de todas essas coisas acontecerem, Enoque havia sido ocultado. Nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava ou o que lhe havia acontecido. Ele vivia entre os santos e as sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Senhor, o Rei da Paz. E eis que as sentinelas me chamaram: Enoque, o escriba. Então o Senhor disse-me:
Enoque, escriba da retidão, vai até as sentinelas do céu que abandonaram sua morada celestial, sua pureza eterna, e se contaminaram com mulheres humanas. Eles cometeram pecado como os homens, tomando esposas para si, corrompendo-se sobre a terra. Declara a eles: na terra, vocês não terão mais paz, nem perdão de seus pecados. Sua descendência será exterminada, e vocês verão a destruição de seus filhos amados. Lamentarão para sempre, mas não alcançarão misericórdia. Capítulo 13. Enoque foi até Azaziel e lhe disse: não haverá paz para ti. Uma sentença eterna pesa sobre tua cabeça, serás acorrentado. Socorro, clemência e súplica não te alcançarão, por causa das opressões que ensinaste. Por todas as blasfêmias, tiranias e pecados que revelaste à humanidade. Em seguida, falei com todos eles reunidos. Eles tremeram de medo, e me suplicaram para que escrevesse por eles um memorial de súplica, um pedido de perdão, pois não conseguiam mais levantar os olhos aos céus, tão grande era a sua vergonha. Escrevi por eles um memorial de suas súplicas, por seus espíritos e por seus pecados, pedindo que recebessem remissão e descanso. Enquanto lia esse memorial sobre as águas de Dambada, ao oeste de Armon, adormeci. E em sonho tive visões de castigo e advertência para os anjos caídos. Quando acordei, fui até onde estavam reunidos, chorando em Obel-Seiael, entre o Líbano e Senezer, com os rostos cobertos. Relatei a eles tudo o que havia visto em sonho. E comecei a anunciar palavras de justiça, repreendendo as sentinelas do céu. Capítulo 14. Este é o livro das palavras de justiça e da repreensão às sentinelas, conforme a visão que recebi de aquele que é santo e grande. Falei com a língua dos homens, com o sopro que Deus deu à boca dos mortais para que pudessem falar com ele. Compreendi com o coração, pois ele me deu entendimento para reprovar os anjos caídos, os filhos do céu. Escrevi sua petição, e me foi mostrado que ela não seria aceita enquanto o mundo existisse. O julgamento sobre eles já estava selado. O pedido foi negado. Jamais retornarão ao céu. Serão presos sobre a terra enquanto o mundo durar. Mas antes disso, verão a destruição de seus filhos amados, que cairão pela espada. E não poderão interceder por eles nem por si mesmos. Chorando, suplicarão em silêncio, mas nada obterão de tudo o que escrevi. E então tive outra visão. Nuvens e névoa me envolveram. Estrelas em turbilhão e relâmpagos me guiaram, e ventos me ergueram aos céus. Fui levado até um muro feito de cristal, rodeado por uma língua de fogo flamejante, que me causou grande temor. Atravessando o fogo, entrei. Vi uma habitação feita de pedras de cristal. O chão, os muros e até o teto eram de cristal. Acima, relâmpagos e estrelas giravam, e havia querubins de fogo num céu tempestuoso. Fogo queimava ao redor dos muros e no portal.